agradeço esse convite e cumprimento a organização pela iniciativa. É sempre interessante alguma troca de informações e há sempre algo para ser revelado e algo que às vezes os alunos não têm a oportunidade de perceber, embora convivam com os professores e com os colegas aqui, que têm muito a transmitir as suas experiências. Eu sempre acreditei que a arquitetura é uma tarefa de equipe, embora aqui na escola a gente muitas vezes exija trabalhos individuais, até para poder avaliar individualmente aos alunos e ver em que medida é necessária alguma intervenção. Mas na maioria dos projetos, principalmente dos grandes trabalhos, existe uma ideia-chave, uma ideia principal, mas o buscar o melhor trabalho possível e o resultado de um grande trabalho normalmente depende de parceria. Não é exata essa verdade, não é definitiva, mas é o que ocorre na maioria dos casos. No meu caso, eu tive muita felicidade nos parceiros que eu tive ao longo da minha vida profissional. Podia começar já colocando este conjunto aqui. É o seguinte: assim que eu me formei, eu fui convidado pelo Eduardo Muniz de Mello, que era um dos arquitetos muito importantes de São Paulo. Não sei se vocês ainda não ouviram falar no Eduardo. Na última Bienal foi feita uma sala especial para ele, mesmo ele já tendo falecido, e uma das moças de uma universidade fez como dissertação final de trabalho de graduação, um trabalho sobre a obra dele, e organizou uma exposição da sequência de trabalhos deles, que é muito grande. Ele foi o fundador do IAB de São Paulo e teve uma importância bastante grande na arquitetura lá em São Paulo. Eu, assim que fui convidado para trabalhar com ele, eu me formei em 59 no Mackenzie, e em 1961 para 62, a Universidade de São Paulo estava fazendo o seu planejamento global, o seu plano diretor. Foi uma oportunidade assim de ouro para mim, imagina, recém-formado. Eu convivi com um contingente de arquitetos extremamente importantes da época, tipo Vila Nova Artigas, Rino Leve, Ícaro de Castro Melo, o próprio Eduardo Muniz de Mello, e a gente participava nesses debates em que era feito o plano diretor da universidade como um todo. Depois dessas definições, onde seriam as diversas faculdades, onde seria o setor esportivo, onde seria o setor residencial, cada um dos arquitetos daquele grupo se incumbiu de um setor, e o Eduardo Muniz de Mello ficou com o setor residencial, que vocês estão vendo uma foto aí, que mostra mais ou menos o desenvolvimento dos trabalhos. Eram 12 edifícios de 7 pavimentos, uma obra da ordem de 50 mil metros quadrados. Foi um trabalho bastante interessante de fazer. E pela própria situação do trabalho que propunha muita repetição, nós acabamos fazendo uma estrutura industrializada. Houve uma pré-fabricação de canteiro, com as peças moldadas e depois armadas, e as divisórias e os fechamentos todos da época da construção foram quase todos industrializados, componentes débeis. O Eduardo se orgulhava muito de dizer: nossa obra não tem nenhum tijolo. Quer dizer, os fechamentos todos foram feitos com produtos, e a montagem da obra foi muito rápida. Esse prédio foi utilizado, assim que ficou pronto, os primeiros 6 blocos, ele foi usado para o Pan-Americano de São Paulo, que foi em 53. A obra foi construída em 4 meses, 6 blocos desses edifícios. Então ele foi uma obra que foi marcante. Pode ir tocando as fotos aí da obra. Tem uma série de coisas, as peças, vai tocando. Essa escadinha era uma escada de emergência apenas, porque como havia um corredor muito longo, na ponta nós fizemos uma escada só de saída em caso de pânico, que felizmente até hoje nunca aconteceu. Vai adiante, por favor. Veja, lá é aquela plumada azul, é o setor de circulação vertical com
elevadores e escada, e na ponta de cada um dos edifícios tinha essa escadinha complementar. E aí tem uma série de fotos, pode ir passando. Essas fotos são muito recentes, esse prédio sofreu algumas reformas, inclusive troca de esquadria, ele mudou um pouco a sua cara. Quando nós fizemos, ele era muito colorido. Eu me lembro que na época até um arquiteto amigo meu chegou e falou: não está um pouco carnavalesco demais isso aí, João? Eu falei: olha, dentro do conjunto da cidade universitária, essas cores todas que nós fizemos, eu acho que elas são alguma coisa que enfeitam o conjunto como um todo. E curiosamente, anos mais tarde, uma seleção de grandes arquitetos, que incluía Fábio Penteado, Artigas, Paulo Mendes da Rocha, fez um conjunto muito conhecido, acho que chama-se Zezinho, esqueci o direito o nome do conjunto, e colocou cores até um pouco mais intensas e mais fortes e mais mudadas. E esse arquiteto que eu mencionei fazia parte desse grupo. Eu falei: puxa, vocês levaram 15 anos para chegar onde nós já estávamos, porque foi mais ou menos esse o prazo da época. Mas vai em frente aí, vamos dar uma olhada só para ter uma ideia geral desse conjunto. É interessante ver que os alunos que levam as bicicletas lá para cima, né? Aparece nessa foto. Vamos mais adiante. Em tempo que tive em São Paulo, tive a oportunidade de trabalhar no escritório do Eduardo quase 8 anos e depois que a gente saiu, eu resolvi tocar um pouco a coisa por conta própria. Nós acabamos participando e ganhando 2 concursos de hospitais, que infelizmente eu não consegui material para mostrar para vocês. Talvez não tivesse também grandes novidades, assim, eram obras interessantes para a época e foram muito boas do ponto de vista profissional. Depois eu recebi um convite para vir para Curitiba e a ideia era trabalhar no IPUC. O Luiz Forte Neto era o presidente do IPUC, que foi meu contemporâneo de faculdade. Eu já conheci ele há muito tempo, antes da escola inclusive, nós éramos amigos há bastante tempo. E ele me convidou para vir para Curitiba e trabalhar no IPUC, e esse foi um apelo bem atraente para a época. A gente se mudou para cá em 1967. Vai em frente aí nas fotos. Só para dar uma complementada nessa aqui, que nós já vamos mudar para um outro assunto. Essas fotos foram tiradas por uma arquiteta agora em São Paulo e voltou a primeira. Pronto. Agora, vindo para Curitiba, esse aqui é um projeto que eu acho bastante interessante para ser mostrado. É o anexo ao plenário de Curitiba, esse prédio com essa parede de vidro alta de 7 pavimentos, né? Vamos em frente. Esse projeto eu trouxe todas as plantas que fizeram parte do concurso. Foi um concurso de arquitetura que nós ganhamos também. Veja, a gente dizia na época que nós tínhamos uma dicotomia, ou seja, duas verdades antagônicas que precisavam ser resolvidas. O prédio tinha que estar próximo esse aqui é o prédio da Assembleia, né? Ele tinha que estar próximo, tinha uma ligação física e deveria estar longe, quer dizer, era desejável que não estivesse tão próximo, porque aquilo é uma obra importante que não podia estar encostado. Então a forma triangular acabava resolvendo essa questão. Na verdade, vamos em frente nas plantas. Na verdade, o prédio ele é em L. Mas ao invés de a gente fazer a esquadria fechando, nós fizemos a esquadria nesta direção, que seria a direção até mais curta.